Saudações a todos. Então, retomando o nosso curso de ética jurídica e deontologia, a aula de hoje vai ser um pouco mais tópica. Vamos trabalhar em especial aqui o conceito, o que poderíamos denominar enquanto a relação entre ética e solidariedade. E aí a gente vai ter um marco teórico aqui no Brasil mais específico em relação ao direito, que no caso é o Fábio Conder Comparato, que talvez seja um professor não muito conhecido aqui em Minas, mas que foi catedrático de Direito Empresarial na USP, e tem uma obra muito interessante sobre a ética. O título dela é Ética, e ele vai falar sobre as lições dos clássicos para a filosofia do direito do mundo. É uma obra assim, bem interessante, que já foi até utilizada por bancas de concurso no Brasil e em Minas Gerais também, para o ingresso na carreira do Ministério Público, por exemplo. Então é uma referência que vamos dizer, para aqueles mais interessados apenas em aspectos pragmáticos, achando que a ética não tem nenhuma relação, cai em concurso também esse tipo de tema. E essa discussão, por exemplo, já foi alvo de provas. Então, para aqueles mais pragmáticos, fica a recomendação. Então, aqui principalmente o Fábio Conder Comparato, quando ele reconstrói a relação com o pensamento cristão contemporâneo. Aqui, para além de qualquer questão de posição religiosa ou de posição científica, há um peso na tradição ocidental da ética cristã, do papel do cristianismo, que é inegável, até para aqueles que se contrapõem à ética cristã. O reconhecimento disso enquanto um problema é importante. Então, apesar dessas discussões, eu quero entrar propriamente no modo como o Fábio Conder Comparato constrói o raciocínio dele para poder falar de solidariedade em relação à ética. E ele faz uma discussão que vamos dizer, cara aos juristas, né, no seguinte sentido. Ele volta à etimologia do que originou a palavra solidariedade, para poder pensar duas formulações que são bem interessantes. Solidum e solidus. Essas duas ideias trariam o sólido como a totalidade de uma soma e os sólidos no sentido de inteiro e completo. Então, a solidariedade teria essa relação entre, vamos colocar aqui em termos bem básicos, entre parte e todo. E como essa identificação dos elementos que compõem um sistema, um conjunto, fazem parte desta unidade, ou seja, desse sólido. Então, é interessante pensar por essa ótica, porque a leitura que o Fábio Conder Comparato vai pensar é que aquilo que foi discutido até mesmo a partir da Revolução Francesa, com os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, seria melhor lido na ideia da fraternidade como solidariedade. E há toda uma discussão aqui sobre o modo que os direitos fundamentais vão se desenvolver na história moderna do Ocidente. Mas vale a pena essa menção que o Fábio Conder Comparato coloca na sua obra. E ele vai falar de uma passagem, lógico que há todo um processo mais complexo na obra, mas que ecoa certas discussões. Como que a solidariedade não seria uma produção meramente humana e cultural, mas ela já estaria, por exemplo, na natureza. Ele vai trabalhar um pouco sobre essa solidariedade na natureza. É interessante porque, de certa forma, ecoa certas teses que estavam no Goffredo Telle Júnior, que foi um outro catedrático da USP que, de certa forma, influenciou bastante a própria formação do Fábio Conder Comparato. E aí, nesse quesito aí da solidariedade na natureza, ele vai trazer aqui algumas discussões sobre, como por exemplo, a própria biosfera
seria um sistema solidário. Então é lógico que o Fábio Conde Comparato ele tem uma formação bastante erudita, ele dialoga tanto com clássicos quanto com autores mais contemporâneos, então ele usa terminologias que são mais próximas e que já ganharam um sentido meio que quase que corriqueiro no discurso científico, no discurso filosófico do direito. Mas é sempre interessante notar que há certas reconstruções teoréticas, no final das contas, na obra do Fábio Conde Comparato. Até mesmo, por exemplo, como a relação da teoria dos sistemas, nem tanto Luhmann, mas o modo como, por exemplo, Humberto Maturana traz isso da biologia para as ciências humanas, por exemplo, e que depois dialoga com a teoria dos sistemas como um todo. E ele vai colocar que essas interferências na natureza são ações humanas, são interferências humanas propriamente nessa solidariedade que a natureza possui. E ele até, de certa forma, invoca a própria presença, vamos dizer, de que o chamado darwinismo social não seria como comumente se acredita. Haveria, na própria luta pela existência do pensamento do Darwin, uma certa solidariedade, ou que poderia ser lida essa solidariedade. Vejam que no século XIX, Darwin ele desperta, seja na tradição mais secular, seja na tradição religiosa, um grande alvoroço no final das contas. E essas leituras que levaram ao darwinismo social, propriamente, acabam não percebendo certas nuances na obra. E faço uma citação que foi utilizada pelo próprio Fábio Conde Comparato para poder fortalecer o argumento dele. Então vejam. Usada a citação em sentido bem amplo e metafórico, incluindo a independência de um ser em relação ao outro, bem como incluindo o que é mais importante, não apenas a vida do indivíduo, mas o êxito em deixar descender. É uma citação da Origem das Espécies. E aí o Fábio Conde Comparato vai ler, ou pelo menos é a pretensão dele, ler que a luta pela existência do Darwin, ela não é uma oposição à solidariedade, porque o próprio intuito dessa leitura biologicista de legar descendência, por exemplo, haveria um aspecto de vamos dizer, irmandade com as coisas. Então não é um indivíduo isoladamente, mas um indivíduo no conjunto da espécie. Só para poder colocar mais ou menos nesse ponto. O que é interessante, porque é uma tentativa de, vamos dizer, trazer uma ética ao darwinismo social que muitas vezes não é considerada. Mas essa é só uma outra reflexão possível em relação a essa leitura que o Fábio Conde Comparato trabalha. E ele passa então para uma relação entre solidariedade e unidade política, que aí ele volta aos clássicos, em especial aqui Platão e Aristóteles, para poder ler que tanto em Platão e Aristóteles há uma relação também de solidariedade no elemento político. E aí, quanto a Platão, ele vai relembrar a velha ideia que o pior dos males é a desunião dos cidadãos, que vai culminar com guerras civis, com guerras realmente entre cidades e Estado, e o que traz a miséria e a desordem política. Vejam que é um desequilíbrio da polis que também se dá para um exercício quando os cidadãos passam a exercer virtudes ou habilidades que não seriam, vamos dizer, inicialmente concebidos para. Então, obviamente, tem certos detalhes da leitura platônica aqui que precisariam ser lapidados, mas o que ele quer trazer, no final das contas, é que o maior bem, o maior dos bens é a constituição de uma polis unida, e ele quer ler nesse modo como a polis é pensado por Platão enquanto uma forma de solidariedade também. Então, por exemplo, a virtude da alma do cidadão e da alma da polis estaria em uma relação de solidariedade nessa leitura do Fábio Conde Comparato. Assim como, com mais razão, em Aristóteles. Porque cada cidadão, para nós, cada grupo social, essa leitura que o Fábio Conde Comparato vai fazer,
no interior do Estado, e cada povo na ordem internacional forma uma unidade própria, inconfundível com as outras. E isso para ele é um aspecto bastante importante no final das contas, porque ele quer realmente passar não de uma ética local ou de uma ética nacional, mas indo além das fronteiras internacionais, com o aspecto intergeracional que ele vai destacar no texto também. Então, vê nos clássicos essa leitura da solidariedade, e ainda que toda a sociedade política é constituída por partes que existem, cada uma como uma unidade completa. Então, vamos dizer, essa relação que eu já falei com vocês, bem comum entre parte e todo, ela acaba sendo ampliado tanto em relação ao indivíduo quanto em relação à polis. E ele faz um processo longo dentro da obra sobre, na tradição ocidental, destaca muito, assim, em diversas passagens, sobre o papel da própria doutrina cristã, passando a patrística, a escolástica, para poder chegar naquilo que, vamos dizer, na leitura da ética ocidental, é um dos pontos mais importantes, que foi o fenômeno da Revolução Francesa na leitura do Fábio Conde Comparado. E aí como que o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, ele universaliza uma pretensão que ficou meio que latente ao longo da história do Ocidente. E aí, esse é um ponto que é importante. Ele tem todo um esforço de fazer uma leitura quanto a ideia de solidariedade como uma atualização da ideia de fraternidade. Esse que talvez seja o grande aspecto. E aí, quando ele vai ler relações entre a economia e o capitalismo, entre política e totalitarismo, no século XX em especial, ele vai falar sobre os modos, como a centralidade em, por exemplo, uma ética local, ou pensar só a parte, então, portanto, ela é problemática. Então, ele vai pensar muito mais em uma ampliação. Não, vejam, que não é propriamente uma ampliação como gerações, como a gente encontra nos textos do Bobbio, não que as ideias sejam opostas, mas uma ampliação quase que territorial, do nacional para o internacional e para o intergeracional. Esse talvez seja um aspecto assim, mais criativo da obra do Fábio Conde Comparado. Então, no aspecto nacional, ele vai falar a grande conquista quanto à consagração dos direitos fundamentais nas constituições. Esse para ele, é um dos aspectos que vai promover a solidariedade em âmbito nacional. Por outro lado, um avanço que só é possível no século XX seria com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E como que as atuações da própria ONU vão fazer grande diferença, com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a Assembleia Geral da própria ONU, no final das contas. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos e outras, vamos dizer, formulações do direito internacional são exemplos para ele dessa solidariedade no âmbito também internacional. E o grande ponto para ele é como que o direito internacional já aponta, no século XX, para uma solidariedade intergeracional. Que aí, vejam que não é mais um aspecto geográfico, mas uma dimensão que é temporal. Vejam que isso está, de certa forma, até mesmo na própria Constituição de 88, quando a gente pensa a questão do meio ambiente, porque para gerações futuras também. Ele vai destacar o papel no âmbito internacional, vejo. Lógico que todo tempo ele vai fazer alguns diálogos com o direito brasileiro, ele está destacando também o modo como que isso não é uma questão local, não é só o Brasil, não é só um país isolado, mas é uma tendência normativa em âmbito global. Ele vai citar a Convenção de Diversidade Biológica de 1992, como ela é traz esse aspecto intergeracional. E aí nesse ponto ele cita Montesquieu, que acaba sendo quase que um mote para ele de reflexão dessa solidariedade. Aí, faço a citação. Se eu soubesse de algo que foi útil a mim, mas prejudicial à minha família, eu o rejeitaria de meu espírito. Se soubesse de algo útil à minha família, mas não à minha pátria, procuraria esquecê-lo. Se eu soubesse algo útil à minha pátria, mas prejudicial à Europa, ou então útil à Europa, mas prejudicial ao gênero humano, consideraria um crime. Ele
Ele vai citar, vou dizer, veja, Montesquieu é um autor que, para a modernidade, em especial na filosofia política, é um autor basilar, mas que já está distante de nós há séculos, já colocava essa ampliação comum da parte para o todo, não em relação a mero elemento geográfico, mas um elemento muito mais amplo do próprio gênero humano. Talvez ainda não pensado temporalmente na questão intergeracional, mas que abre porta para essa discussão que o Fábio Conde Comparato faz quanto à relação entre ética e solidariedade. Talvez esse seja um dos pontos assim interessantes se pensar a ética jurídica como também esse que é um salto que é possível de ser feito, não é propriamente dentro da obra do Fábio Conde Comparato, mas os modos como a gente pode pensar a ética jurídica. Vejam que haveria, então, por parte das diversas profissões jurídicas, um certo intuito, não explícito das carreiras, mas no exercício das suas atividades, fortalecer a ideia de solidariedade. Algo que, de certa forma, fica um pouco difícil quando a gente pensa em certas carreiras, mas se a gente pensa, por exemplo, na atuação do Ministério Público, nas questões de meio ambiente, haveria ali certamente caracteres muito próximos de proteção, não só solidariedade presente, mas também, por exemplo, a intergeracional. Isso é só para dar um potencial possível dessa aplicação da ideia de solidariedade para a ética jurídica. E, de certo modo, a gente pode pensar que seria, vamos dizer, são ideias que já estão presentes na história da ética, mas que não são completamente ou plenamente assimiladas pela ética jurídica. Então seria meio que assim, um paradigma esquecido que deveria ser retomado, a questão da solidariedade. Então ficaria assim realmente enquanto uma perspectiva realmente nova, e até mesmo porque ela tenta mitigar elementos, vamos dizer, dos excessos do desenvolvimento econômico. O Fábio Conde Comparato coloca mais ou menos assim, teses de um certo um capitalismo ético, vamos colocar assim, e como ele poderia ser repensado pelo quesito da solidariedade. Mas essas seriam assim, algumas assim, incursões bem introdutórias sobre o modo como o Fábio Conde Comparato pensa nessa obra ética o papel da solidariedade. Então, e as suas, vamos dizer, ampliações para o próprio direito. É uma obra bem interessante que eu faço a recomendação. É uma obra extensa, grande, mas tem vários momentos dela que realmente vale a pena ser aproveitada. Pelo estilo de escrita, o Fábio Conde Comparato é de uma clareza assim, muito peculiar, e também pelas próprias lições. Ok? Então, até breve.